Fala galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é a equação da reta, e mais especificamente sobre o coeficiente angular. Então olha só, observa aí esse meu plano cartesiano, x, y, né? X, eixo das abscissas, y, eixo das ordenadas, regido aí por y e por x, que eu denotei, mas pode ser qualquer outro tipo de letra, variável, etc. Considera também essa minha reta R que eu tenho aqui, ó, bonitinha, feita para vocês. Moçada, o que a gente tem que lembrar é que a equação de uma reta ela é sempre regida por isso, ó. Y é igual a mx mais n, tá? Então a gente costuma muito falar sobre isso daqui. Y é igual a mx mais n. Isso daqui, galera, como a gente já conversou um pouquinho, é chamada de equação reduzida da reta, né? Então, essa é a equação reduzida, e quando você coloca todo mundo do mesmo lado, é chamado de equação geral. Quando o y está junto com o x, está junto com um outro número aí qualquer, ou às vezes só o zero, né? Isso daí é chamado de equação geral da reta. Tudo igual a zero, ok? Bom, a equação reduzida ela é extremamente importante. Por quê? Esse cara que acompanha o x, sempre esse carinha que vai estar acompanhando o x, no meu caso é o m, ele é chamado de coeficiente angular, ou seja, é o coeficiente de ângulo. E se a gente for analisar a nossa reta aqui, ele sempre, moçada, ele parte do eixo x, eu gosto até de fazer isso daqui, ó, ele sai do eixo x e ele toca lá na reta. Então isso daqui é meu coeficiente angular, tá? A gente já vai comentar mais sobre ele. Eu vou chamar esse coeficiente angular aqui de θ, certo? A gente vai ter também aí nos exercícios alguns exemplos de casos que não vai estar bem assim. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso, por isso assista aos exercícios. Esse é o coeficiente angular sempre que acompanha o x. E o n, galera, é sua variável independente aí, que ela está sozinha, né? Variável independente não, o seu coeficiente linear. Então, o coeficiente linear, ele é sempre o carinha que não tem variável. Então, você tem aí, ó, y, x, e aí um númerozinho que vai estar acompanhando. Ele pode valer zero, claro, né? Isso vai acontecer quando a reta ela passa bem na origem, aí, bem na bissetriz entre x e y, né? Os eixos aí do plano cartesiano. Retomando, m é meu coeficiente angular, n é meu coeficiente linear. Importantíssimo o aluno saber isso daí, tá? Tem que saber essa partezinha, é muito legal e é muito importante. Agora a gente vai falar especificamente sobre eles aqui no gráfico. Então, como eu te disse, esse ângulo é o coeficiente angular e o coeficiente linear é sempre onde a reta toca o eixo y, ok? Então, anota aí, galera, sempre onde a reta toca o eixo y, esse daqui é o meu valor do n, onde é que ele corta aí bonitinho. Mas, deixa eu entender uma coisa, você colocou que esse carinha é o n e aqui é um θ, mas cadê o m? Sim. O coeficiente angular, vamos falar mais sobre ele, né? Coeficiente de ângulo, coeficiente angular vai ser tratado agora aí pra gente bonitinho. O coeficiente angular, moçada, ele é bem interessante porque para calcular ele, você pode calcular ele como sendo a tangente daquele ângulo θ que eu mostrei ele para vocês. Então isso daqui representa uma das maneiras que nós temos aí para calcular o coeficiente angular. O m ele é calculado como a tangente desse ângulo entre o eixo x e a reta, né? Sempre partindo da direita para a esquerda. Então, esse ângulo θ aí bonitinho. Mas também pode ser calculado como o famoso deltai pelo deltex, né? O que é o deltai pelo deltex? É o Δx pelo Δy. Deixa eu colocar aqui um minutinho, ficou bem na perninha dele ali, ó. Deixa eu voltar aqui, volta. Isso, então vamos passar aqui. Opa, também não gostei desse, vem para cá. Aí, então Δx pelo Δy pelo Δx. Esse carinha aqui, moçada, ele é muito importante. Muitos exercícios vão tratar ele quando você não tem um ângulo. Então, para utilizar esse Δy pelo Δx, deixa eu até colocar um ou aqui, né? Quando tem o ângulo, o m é a tangente desse ângulo. Quando não tem o ângulo, você tem que ter dois pontos, você usa o Δy pelo Δx. Então, vamos lá. Deixa eu marcar dois pontos aqui para você entender o que eu estou falando. Se eu tiver esse ponto aqui, ó, deixa eu colocar aqui com tinta verde, legal. Então, esse pontinho aqui, ó, que ele tem coordenada xa e ele tem coordenada, opa, olha lá, ó, ya. Então, este carinha aqui que é meu ponto A, ok? xa, ya.
E eu vou considerar também um outro ponto bem aqui, ó. Esse daqui vai ser meu ponto B, tá? Então, aqui vai ter coordenada xb e aqui teremos coordenada yb, ok? Então, 2 pontos, a gente consegue calcular o m. Como é que ele fica? Ele pode ficar assim, ó. M é igual ao seu famoso YA menos o YB dividido pelo XA menos o XB. Mas você pode até falar assim, pô, professor, mas eu não aprendi assim. Eu aprendi que, na verdade, era o YB. Então, tipo assim, ó, YB menos o YA dividido pelo XB menos o XA. Tá certo isso daqui? Com certeza, gente. Isso daqui também está certo, bonitinho aí para a gente ser calculado. Por que tá certinho dessa maneira, tanto faz uma ou outra, né? Porque o coeficiente angular, galera, ele não tem essa, tá? Ele não tem essa discrepância. Então, por isso que a gente costuma chamar ele até de teorema de tanto faz. Tanto faz você começar com o A como com o B. Só que, se você colocou o A em cima, o XA tem que estar embaixo, né? Então, A e A. A menos B, A menos B. A mesma coisa aqui, ó. B menos A, B menos A. Então, não pode misturar. Você não pode escrever em hipótese alguma isso daqui, ó. YA menos o YB, XB menos o XA. Isso está errado, né? Então, se você começou com A, faz YA menos YB, XA menos XB. Começou com o B, YB menos YA, XB menos XA. E aí é muito importante tudo isso, por quê? Porque a gente tem uma equação muito clássica, que é essa daqui, ó, a equação da reta. Eu já ensinei para vocês que para montar a equação da reta, você pode ter 2 pontos e colocar num determinante. Pois bem, agora você também pode calcular a equação da reta utilizando todos esses conceitos que a gente já pegou até agora. E é o famoso ioiô mi xoxô, né? Então, o que é esse ioiô mi xoxô? É a equação da reta. Quando você já tem o m, você vai substituir ele justamente aqui, ó. Então, você tem o m, você substitui ele aqui. O que seria, então, o y0 e o que seria o x0? Você só precisa do m e de um ponto, ok? Então, tipo assim, ó, deixa eu te dar um exemplo para ficar bem rápido e bem prático aí para você. Você tem o m, legal, eu calculei ele aí no exercício, dá um tiquinho aí nele aí. Calculei o m, eu tenho como montar a equação da reta, mas eu preciso de um ponto. No caso, eu vou utilizar esse ponto A, que tem coordenadas XA e tem coordenadas YA, certo? Eu posso colocar ele aqui? Pode. Ficaríamos assim, então, ó, deixa eu dar uma descida aqui na tela. Ficaríamos assim, ó, y menos as coordenadas do YA é igual ao m que você calculou, x menos o XA, ok? E aí você resolveria isso daqui e, no caso, você costuma isolar esse y aqui para deixar na equação reduzida, ok? Ah, professor, mas em vez de ter o ponto A, eu tinha o ponto B. Ótimo! Ficaria assim, ó, y menos o yb é igual ao m, x menos o xb. Então, em resumo, você consegue montar uma reta somente com o m, ou calculando o m pela tangente do ângulo, ou calculando o m pelo ΔY, pelo Δx, e mais um ponto. Então, tendo o m, tendo mais um ponto, você monta a reta. Eu acho que é até mais simples, em alguns casos, do que fazer o determinante. Bom, vamos resolver alguns exercícios aí, então. Então, esse primeiro exercício, a gente tem ele fala assim, ó. Determine, deixa eu até apagar aqui embaixo para não atrapalhar você. Aí, ó, boa. Então, temos assim, ó, determine o coeficiente angular, que é o m, de cada reta nos seguintes casos. Então, você tem 60 graus aqui entre essa reta R aí bonitinha. Muito fácil. Então, para calcular o m aqui, eu vou utilizar como sendo essa tangente desse ângulo de inclinação. Então, repara que o ângulo está saindo do x e tocando na reta R da direita para a esquerda, né? Então, você está fazendo ele bonitinho aí. Ele sempre tem que estar desse jeito aqui, tá, galera? Então, você vai ter que o m vai ser igual a tangente de 60 graus e a tangente de 60 graus da tabelinha vale raiz de 3. Ok? Fácil, tranquilo, sem crise nenhuma. Na letra B, também é para a gente calcular o coeficiente angular, hein? Então, vamos lá, ó. Calculando o coeficiente angular desse carinha aqui, agora eu tenho 2 pontos, não tenho o ângulo.
Bom, vou pegar as coordenadas do ponto A, lembrando que o primeiro é o XA, o segundo é o YA. Aqui seria o primeiro o XB, o segundo seria o YB. Então, meu M vai ser igual a ΔY dividido pelo ΔX. Logo, o meu M vai ser igual. Então, você pode fazer YA menos YB dividido por XA menos o XB. Quem quiser fazer YB menos YA, XB menos XA, tá certo também, ok? Então, vamos substituir, ó, vai ficar assim. O M vai ser igual, o YA vale menos 1, o YB vale 3, então vai ficar menos 3 dividido. O XA, ele vale 5, e o XB, ele vale menos 1. Como é menos menos 1, hein? Então, você vai ter assim, ó, menos 1, menos 3, isso daqui dá menos 4. 5, menos com menos dá mais, vai ficar 5 mais 1, então aqui embaixo fica 6. Se eu simplificar isso daqui, né, o meu M ele vai ser igual, ó, a menos 2 terços, né, simplificando por 2, aqui ó, em cima e embaixo, dividindo por 2, vai dar menos 2 terços aí, bonitinho, destaca esse resultado, ok? Bom, vamos para a letra C. Letra C, ele fala assim, ó, cadê o M desse carinha aqui? Né? Então, venha para cá, letra C, boa. Cadê o M desse cara? Né? Então, você tem aí ó, uma reta, né? X mais 2y menos 1, ele chamou de reta T, não se preocupa com isso, igual a 0. Para calcular o M, lembra que eu te falei que o y ele é igual ao mx mais n, essa é a nossa teoria, né? Então, o x tem o M acompanhando ele. No caso, para resolver isso daqui, eu preciso deixar na equação reduzida. Ou seja, eu preciso isolar o y. Vamos isolar o y? Pega o x, manda para lá, pega o menos 1, manda para lá. Vai ficar 2y é igual a menos x mais 1. Acabou? Não, porque esse 2 está me atrapalhando. Então, eu tenho que pegar esse 2 que aqui se encontra e passar ele dividindo aí bonitinho. Então, eu vou ter assim, ó, y é igual a menos x sobre 2 mais 1 sobre 2. As conclusões que eu tiro aqui, galera, são bem simples, né? Então, a primeira conclusão que eu tiro é que este cara que acompanha o x, né, é o menos 1 sobre 2. Então, esse é meu m, ele vale menos 1 sobre 2. E o n, que é o meu coeficiente linear, ele é o que está sozinho ali, ele vale meio. Então, voltando, o coeficiente de ângulo vale menos 1 sobre 2. Está o y isolado aqui, me garante a equação reduzida, né? Então, quem está acompanhando o x vale menos 1 sobre 2. E quem está sozinho é 1 sobre 2, coeficiente linear. Angular, menos 1 sobre 2, linear, 1 sobre 2. Fácil, né? Sem crise nenhuma aí, era um exercício relativamente tranquilo. Agora, essa segunda questão ela é bem legal. Porque a partir da primeira questão que a gente estava só determinando o coeficiente angular, agora a gente passa a calcular a equação reduzida das retas. Então vamos lá, agora tem que usar o ioiô michôchô, hein? Repara que o ângulo dessa reta é de 30 graus. Está saindo do eixo X, chegando lá, então beleza, perfeito. Eu consigo já calcular que o M ele vale a tangente desse ângulo de inclinação. Então o M vai valer a tangente de 30 graus, o M vale raiz de 3 sobre 3. Legal. Eu tenho ponto? Tenho. Esse meu ponto é 0 e 2, né? Coordenadas em X, coordenadas em Y. Vamos chamar de ponto A para ficar mais fácil, né? Então, eu sei que o XA vale 0, o YA vale 2. Logo, para resolver isso daqui, eu vou colocar no ioiô michôchô. Não é muito fácil. O ioiô michôchô é tranquilo. Então, eu vou substituir este carinha aqui, sempre o Y0, sempre o X0 e o meu M em questão. Ficaremos assim, ó, Y menos, ó, o Y0 do ponto A vale 2, então vai ficar 2. Se ele fosse negativo, você coloca entre parênteses, né, menos 2, e aí faz a inversão de sinal, mas no caso ele não é. O M ele vale raiz de 3 sobre 3 e o X menos 0, que é o valor dele. Bom, aqui ficou muito tranquilo, porque X menos 0 vai dar o X, então, y menos 2 vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x. Para deixar, então, na equação reduzida, eu isolo o y. Pego o menos 2 e passa para lá. Y é igual a raiz de 3 sobre 3x mais 2. Pronto. Resolvemos aí essa
é a minha equação reduzida, com o coeficiente angular de raiz de 3 sobre 3 e o coeficiente linear de 2 unidades. Beleza? Letra A, tranquilo, sossegado. Agora, essa letra B, como eu falei para você lá na teoria, ela tem um macete aí, tem que tomar cuidado com isso. Vou logo de cara chamar esse ponto de ponto A, e aqui, galera, que vem o pulo do gato, porque o meu M ele não vale 45, certo? Só para te adiantar isso, ele não vale 45. Você tem que lembrar que é sempre da direita para a esquerda, então ele tem que fazer isso daqui, ó, direita para a esquerda, esse sim é meu ângulo. Lembre-se vocês que a meia volta ela tem que dar 180. Eu já tenho 45 aqui, ó. 45, tá faltando quanto então para 180? 180 menos os 45 que você tem 135 graus aí completando essa meia volta. Aí fica muito fácil. O seu M ele vai ser igual a esse tangente do ângulo que está abrindo. Não o 45, hein? Sempre olhando para esse que está abrindo da direita para a esquerda, relando na sua reta. Então, o M ele vai valer tangente de 135. Se você não sabe qual que é o valor da tangente de 135, você tem que voltar lá para aquela aula de ciclo trigonométrico, nas determinações do ciclo trigonométrico. O 135 está no segundo quadrante da família do 45. A tangente de 45 vale 1. Como ele está no segundo quadrante, é poponene, ponê, ponê, né? Então a tangente ela inverte, ponê. Primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto quadrante negativo. Então você vai ter, ó, menos 1 como resposta da tangente de 135. Então acabou o exercício. Por que acabou o exercício? Eu vou colocar agora no meu famoso ioiô mi xoxô e aí resolvi minha vida, né? Porque agora eu vou substituir os pontos, né? Sempre nesses carinhas aqui, y0 e o x0. Ah, professor, e o y e o x não substitui? Substitui. Se você tiver 2 pontos, você substitui aí. Na verdade, galera, o ioiô mi xoxô, ele é simplesmente o ΔY pelo ΔX, tá? Não tem crise nenhuma aí com relação a isso. Eu vou substituir o M aí também. Então, a gente vai ficar assim, ó, y menos, ó, o y0 vale 3, ok? Vai ser igual ao M, que vale, no caso, menos 1. Aí você tem x, aí o x0 vai valer 0, né? Então, fica x menos 0. Logo, teremos y menos 3 é igual a x menos 0 dá x. Então, vai ficar menos x aí bonitinho. Vou pegar esse menos 3 e passar para a direita, então vai ficar menos x mais 3. Acabou. Essa é a minha equação reduzida. Coeficiente angular menos 1, coeficiente linear valendo 3. E para finalizar, galera, essa terceira questão que eu mostro aí para vocês, que é da escola da aeronáutica, né? Uma questão parece difícil, mas ela é muito, muito fácil. E ele fala assim, ó, na figura, OABC é um quadrado, então grifa aí que essa informação é importante, ó, OABC, tá aqui, ó, O, A, B e C. É um quadrado de lado 3, legal, então do O até o A tem 3, do O até o C tem 3 unidades aí bonitinhas. Sabendo que o ponto D tem coordenadas 0 e 4, deixa anotado aí, o coeficiente angular da reta R é muito tranquilo. Galera, olha só, tá vendo esse B aqui em questão? Esse ponto B a gente conhece, ele tem 3 unidades em X, né? Então ele tem 3 unidades em X e ele tem 3 unidades em Y. Né? Projeta ali no ponto B, você vai perceber isso, 3 e 3. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo calcular o M, meu coeficiente angular, muito fácil. Eu vou utilizar aquele famoso M delta Y, né? O delta I pelo delta X. E aqui eu vou colocar o B menos o D, tá? Então vai ficar M é igual a YB menos YD sobre XB menos o XD. Volto a falar, você pode fazer o que você quiser aí nessa partezinha que vai dar bom. Então mas sempre respeitando, né? Se eu usar o D, o de baixo fica D também. Então o seu M vai ser igual ao YB, vamos colocar aí, ó. Esse daqui seria o XA, esse daqui seria o YA, opa, que XA, né? O XB. Então aqui vai ser XB e aqui vai ser o YB. Aqui vai ser o XD e aqui vai ser o YD. Então vamos lá, o YB vale 3, o YD vale 4, então 3 menos 4. O XB vale 3, o YD vale 0, então vai ficar 3 menos 0.
Logo, o seu m vai ser igual a 3 menos 4 dá menos 1. 3 menos 0 dá 3. Gente, resolvido. Menos 1/3. Deixa eu te fazer uma pergunta. Era esperado para dar esse negativo aqui, né? Era para ter dado esse negativo, menos 1/3? Sim, porque no caso a reta ela é decrescente. Quando a reta ela só desce, o m sempre vai ser negativo, e quando a reta é crescente, o m é positivo. Moçada, grande abraço e até os próximos.